Olá! No curso de Engenharia Civil, o método mais comum de cálculo de pilares de concreto armado é através de ábacos ou tabelas que tiraram os valores de ábacos. A questão é, primeiro, por que a gente precisa utilizar ábacos? Porque, na verdade, a gente não precisa. Só é comum a gente utilizar ábacos porque se criou uma cultura de utilizar ábacos. Mas, você vai conversar com muitos engenheiros, mesmo engenheiros formados, engenheiros calculistas experientes, vão dizer que para calcular manual tem que usar um ábaco. Eu digo que não precisa usar um ábaco, ok? Por que eu falo isso? Bom, primeira coisa, porque se você precisa de um ábaco para calcular uma estrutura, sem problemas, é só descobrir como que se faz um ábaco e você pode pegar aquele conhecimento de fazer o ábaco e calcular ele, né? Descobrir o ábaco em si, né? Você não precisa se limitar a alguém que fez um ábaco. Alguém que fez um ábaco deve saber como fazer um ábaco. Então você, quando vai aprender a calcular um pilar manualmente, você tem que saber de onde foi tirado aqueles valores do ábaco, ok? Mas, simplificando a situação, como que são feitos os ábacos, né? E basicamente esse mesmo princípio eu usei para fazer aquela planilha que calcula pilares, né, sem usar ábacos. Eu só peguei esse princípio aqui e apliquei na planilha, entendido? Bom, sabendo isso aqui então, primeira coisa, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um pilar de 19 por 30, eu tenho um comprimento de 2,5 e ele está armado com 4 barras de 10, ok? E essa é a primeira questão que foi usada na questão de ábacos, né? Foi imaginado certa seção, imaginado certo comprimento, ok, uma certa armadura e foi calculado baseado nela. Tá? Vamos imaginar também que a gente tem esses fatores aqui, ok? E basicamente isso aqui foi feito repetidamente com várias seções, tá? Bom, a primeira parte é uma parte bem simples, né? A primeira parte é quanto de compressão pura essa seção aguenta, tá? Para isso a gente tem que saber o quê? A gente tem que saber quanto que o concreto resiste. Nesse caso, estou falando de concreto que vai ter, na verdade, um OCD aqui, né? Mas a resistência a longo prazo desse concreto é de 152 kg por centímetro quadrado, ok? E meu aço, com coeficiente de segurança, 4.348, ok? Daí, claro, onde eu colocar aço eu vou perder concreto, então eu vou minha resistência do aço na compressão, já que ele está tirando uma parte da seção do concreto, vai ser 4.96, tá? Isso é uma questão básica aqui. Sabendo isso aqui então, o que é feito? Basicamente, a primeira questão que a gente faz, a gente pega a área de aço, ok? Então, imaginando 4 barras de 10, a gente está falando de π de área de aço, né? A gente vai ter então 570 centímetros quadrados de concreto multiplicado pela resistência do concreto, mais a área de aço multiplicado pela resistência do aço, tá? Então, nesse caso, um pilar de 19 por 30, com 4 barras de 10, suporta, na compressão pura, quase 100 toneladas. Ah, então quer dizer que eu posso fazer uma obra com 100 toneladas? Não, tá? Porque ele vai flexionar, ele vai flambar tudo mais, mas esse seria o limite se ele tivesse totalmente contido, né? Se fosse uma compressão pura mesmo nele, tá? Nunca é, mas se fosse, entendido? Bom, próxima situação, vamos imaginar uma outra hipótese, né? Meu pilar está pura flexão, ou seja, não tem uma tonelada nele, ele é basicamente uma viga em flexão, ok? Então vai acontecer o quê? Vai comprimir de um lado, tracionar do outro, basicamente ele vai calcular isso aqui como se fosse uma viga. Pega a área de aço, joga metade para cada lado, divide por 2, né? Então pega a resistência do aço, multiplicado pela área de aço de um lado só, vai dar uma certa carga, do outro lado vai ter o concreto resistindo à compressão, ok? Encontra a distância da área comprimida da área tracionada, a gente tem basicamente aqui, ó, um momento fator resistido só pela flexão pura, né? Bem na flexão pura, sem nenhuma compressão, ok? Então esses são dois pontos, né? Pode ver que eu marquei aqui, ó. Eu marquei aqui em verde, seria o ponto que eu calculei, e aqui eu calculei outros dois pontos em verde. Mas uma questão interessante que você está vendo esses outros dois pontos, né? Não só isso, você está vendo uma coisa. O que esse gráfico aqui está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que o seu concreto, na compressão pura, ele resiste próximo de 1 tonelada por força-metro. Ok? Inclusive deu 1 tonelada por força-metro praticamente na mosca. Mas, se você começar a comprimir ele ganha resistência. Claro que ganha, né? Porque o concreto tem uma resistência muito maior na compressão, então se você dá um pouquinho de compressão, você até auxilia ele, né? A limitar a chance de tracionar. Ok? Então eu peguei outros dois pontos, né? Aqui toda seção comprimida, então aqui que ele entrou no domínio 5, ok? E aqui eu peguei um outro ponto intermediário onde um lado, o vergalhão, não está solicitado, né? Então a seção começou a fissurar, entendido? Então o que aconteceu aqui? Peguei essa região aqui, ó, o que eu fiz? Eu fiz esse gráfico aqui, ó, tá? Então essa aqui é a minha seção dos 19 centímetros, beleza? Aqui, essa linha aqui é meu centroide. Aqui onde tem essa barra aqui é o meu aço, aqui é o meu outro aço, ok? Sabendo que a deformação máxima do concreto é 0,35%, antes de falhar, isso é uma média, tá? Varia um pouquinho, mas é uma média boa que trabalha, a norma permite trabalhar com essa média, ok? Eu sei que 8,14 centímetros do concreto está plastificado, ou seja, está no limite de resistência, eu consigo aproveitar tudo. E o restante não, né? O restante está em regime elástico e não consigo aproveitar toda a resistência, ok? Eu sei também que eu vou ter meus vergalhão aqui e eles vão estar comprimidos, né? Um lado vai estar comprimido totalmente, um lado vai estar parcialmente comprimido. Ele está com 0,065% só da compressão.
Sabendo isso aqui, então vai acontecer o quê? Basicamente, calculei aqui, ó, tá? 0,065, que é a minha compressão equivalente, né? Dividido por 100, 0,065%, né? Multiplicado pelo módulo de elasticidade do aço menos o módulo de elasticidade do concreto, para ter aí quanto que ele está comprimido menos quanto está tirando do aço, ok? Então eu sei que esse aço desse lado esquerdo aqui, ó, 1,14 centímetros tonelada da força por centímetro quadrado, ok? Pego toda a área de concreto, multiplico com a resistência do concreto, né? Então, lembrando que o triângulo se considera sua metade, né? Porque a área do triângulo é metade, certo? E mais a área de aço, né? Multiplicado pela resistência do aço, e eu sei que quando o meu concreto está flexionado, mas com toda uma seção no limite de compressão e o outro zero de compressão, eu sei que eu vou ter 70 toneladas. O que não é metade, né? Porque quando ele está de um lado nada de compressão, do outro lado todo, não é metade, ele está com 70% da compressão, né? Porque aqui é quase 100, aqui eu estou com 70 toneladas ainda, certo? Mas o meu momento resistido vai de zero na compressão total, certo? Para 1,74 toneladas força metro. Por quê? Porque eu pego essa força aqui, multiplico pela distância centroide de todas as peças, e eu sei que essa seção aqui, ó, é 1,74 toneladas força metro. É uma compressão já, é um momento resistido aceitável, inclusive um momento resistido maior na flexão pura, né? Por isso que a gente protende vigas, né? Porque a gente sabe que aplicando compressão vai acontecer o quê? Essa região comprimida, quando começar a flexionar, ela não vai tracionar, então a gente consegue aproveitar o concreto ali para flexão quando ele está comprimido, ok? Então eu fiz a seção aqui. Outra seção que eu vou fazer aqui, ó, é similar a essa seção aqui, ó, mas o que eu vou imaginar? Que bem onde está o meu vergalhão do lado esquerdo, eu não tenho tração nenhuma, então, ali minha linha neutra, sabendo que passa o vergalhão. Você, claro, na prática é feito 10, 15 cortes para fazer uma linha mais perfeita, mas demonstrei aqui com 4 cortes, ok? Então 4 pontos, né, para fazer uma linha, uma curva, ok? E quando um dos vergalhões não está solicitado, acontece o quê? Eu faço esse mesmo procedimento aqui, ok? Mas aqui eu vou dar uma compressão um pouquinho menor, 57 toneladas de força e um momento resistido de 2,25, ou seja, quando eu tenho o concreto começando a fissurar uma pequena região do concreto tracionada, eu tenho uma resistência a momento maior ainda, ok? Isso é uma questão que acaba acontecendo. Tanto que acontece o quê? A gente vai fazer uma curva basicamente assim, ó. Ou seja, se eu tenho uma peça de concreto pouco solicitada, ela, conforme eu vou aplicando compressão, ela vai ganhando resistência, até chegar em aproximadamente 50% da resistência do nosso concreto. Que aí, depois disso, né, ela começa a estar tão comprimida que o concreto começa a falhar por compressão. A gente começa a chegar no domínio 4, começa a falhar por compressão, e aí, o ideal é que a gente não comprima mais ainda, certo? Claro, vai acabar comprimindo, porque eu tenho que aproveitar a peça, né, muitas vezes eu tenho uma peça diferente, mas a questão aqui é que aí começa a perder muito fator, ok? Entendido isso aqui? Então é assim que cria o ábaco, tá? O importante não é saber como criar o ábaco, claro, é importante também, mas o importante é entender essa curva, que com um pouco de compressão você consegue ganhar resistência no seu concreto, ok? Ganhar momento resistindo no seu concreto, entendido? Sabendo isso aqui, então, isso aqui eu fiz para 4/10. Eu vim aqui do lado e fiz a mesma coisa para 4/16. 4/16 é 2,5 vezes mais do que 4/10, tá? Mas significa que como eu estou colocando mais que o dobro de aço, eu vou ter mais que o dobro de resistência? Não necessariamente, ok? Então eu vou pegar essa, ok, fiz uma curva aqui, ó, mesmas fórmulas, ok, apliquei as mesmas fórmulas aqui, apliquei as mesmas fórmulas aqui, é tudo fórmula igual, é a mesma fórmula, só com uma taxa de aço maior, ok? Mesmos pontos solicitados, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha agora, ó, então eu vou pegar essa linha ancorada por aqui, ó, e eu vou jogar lá na outra curva, ok? Então isso que está acontecendo aqui, claro, 4 pontos para não estar perfeita essa curva, mas o conceito de aumento de ar de aço aqui que é importante. Por quê? Bom, primeira coisa que a gente vai até apagar esses pontos aqui, que são só os pontos que eu escolhi por cálculo, né? Mas a questão aqui é o seguinte: essa é a curva de um pilar com 4/10 e essa é uma curva com um pilar com 4/16. Bom, a primeira coisa que a gente vê é que na compressão meu pilar não ganhou muita coisa. Com certeza não. Eu não coloco o aço no meu pilar para eu aumentar a capacidade de compressão dele. Não. Tá? O que acontece aqui é que eu coloco o aço para aumentar a capacidade de flexão, de tração dele, né? O aço é para a tração. Eu até ganho um pouco de compressão, né? Eu fui de 100 aqui, 99 para 120 toneladas, eu tive um ganho, mas não foi um ganho tão grande, certo? Agora aqui na região mais flexionada, eu vejo que teve um aumento considerável, né? Foi de 1 para mais que 2 toneladas por força metro. Ou seja, quando eu coloquei aço no meu pilar, eu ganhei muita resistência à flexão. Entendido? Bom, e por que isso é importante? Bom, a primeira coisa é que se nós temos, por exemplo, um pilar que tem uma compressão considerável, ok? Não é o aço que vai me salvar, porque o meu aço vai fazer de 100 para 120, ele vai ganhar 20% de resistência. Agora, se eu tenho um pilar
pouco comprimido, mas muito flexionado, aí colocar mais aço ajuda bastante. E isso é importante para o nosso projeto. Por quê? Bom, porque se eu tenho um prédio, vamos imaginar um prédio aí de 8 andares, e eu tenho um pilar que está muito solicitado, eu sei que, se for com pressão pura, né, se é um prédio que não seja muito esbelto, tá, eu sei que aumentar um pouquinho a seção vai reduzir muito a minha taxa de aço. Okay? Ou se tem um pilar de uma ponte, tá? Um pilar de uma ponte, um pilar de uma carga muito alta, mas não um pilar esbelto. Então, se eu aumentar um pouquinho a seção dele, a taxa de aço vai lá para baixo. Se está com a taxa de aço de 3%, aumentar, quem sabe, 20% da seção, eu consigo matar metade dessa taxa de aço. Okay? Agora, se eu tenho um pilar pouco comprimido, mas muito flexionado, como por exemplo, um pilar de um pé direito duplo de um sobrado, ele não vai ter uma compressão elevada. Okay? Ele não vai ter esforços consideráveis de compressão. Mas ele vai ter uma flexão, porque ele é alto, ele tem vento e tudo mais. Então são pontos críticos. Entendido? Então, se eu tenho um pilar de sobrado, eu sei que não vai me adiantar eu aumentar a região de concreto. Okay? Por quê? Porque o concreto não está falhando. Tá? O que eu preciso é subir aqui na resistência momento. Ou seja, aqui aplicar mais aço vai me ajudar muito. Okay? Isso é importante. Por quê? Porque se eu tenho um pilar que está com 19 por 30, 4/16. Se eu estou falando de um prédio, vamos imaginar mais aço, vamos imaginar 8/16, né, para chegar uma taxa maior. 19 por 30, né? 19 por 30 vezes 4% vai dar 22 centímetros quadrados. 10/16, tá? Então vamos imaginar que eu tenho um pilar com 10/16. Tá? Um pilar de 19 por 30 com 10/16. Compensa aumentar esse pilar? Muitos operadores de software diriam, sim, com certeza, né, porque vai reduzir a taxa de aço. Mas não. Tá? Se eu estou falando de um pilar, de um galpão, se eu estou falando de um pilar, de um sobrado com pé direito duplo, se eu estou falando do pilar esporte, eu sei que aumentar a minha taxa de aumentar a minha seção do pilar não vai adiantar nada, porque o meu problema ali, o que está me dando resistência é o aço. Okay? Agora, se eu estou falando de um pilar, de um prédio, ou de uma ponte, claro, uma ponte seria muito maior, mas se eu estou falando de um pilar que tem muita compressão nele, ok? Aí sim, tá? Se eu pilotizo de um prédio de alvenaria estrutural, sim, eu aumentaria esse pilar, tá? Porque aí eu sei que o problema dele é compressão excessiva, ok? Então, essa questão que tem que ser analisada. E é muito mais importante a gente olhar o gráfico e entender o que está acontecendo nele, do que ficar pensando, mas o gráfico tem que caçar a informação nele, ok? Mas caçar é só olhar ali e entender o que está acontecendo, não é, eu tenho que ficar fazendo pontilhado ali para encontrar a seção exata, tá? Se é por isso, um software é muito mais preciso que você para encontrar esse ponto exato. Mas você consegue olhar esse gráfico, analisar e entender o que está acontecendo nele, beleza? Então, por enquanto seria isso. Sabendo isso aqui, você pode até criar seu próprio ábaco, se você quiser calcular por ábaco. Tá? Você não vai se limitar ao conhecimento que vem do céu, dos engenheiros mais poderosos que sabem fazer ábacos, certo? E com esse conhecimento também você vai conseguir, muitas vezes, otimizar uma estrutura. E sabendo quando que compensa aumentar o pilar, quando não compensa, quando a taxa de aço é melhor e quando a área de concreto no pilar é melhor, beleza? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.